Segundo Timóteo, capítulo 3. Segundo Timóteo, capítulo 3. Timóteo fica no Novo Testamento. Verso 1 diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Vamos repetir sem olhar para o texto. Sabe, porém, isto: mais uma vez. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Vamos interpretar isso aí, que a gente está meio como soldado. Vamos dizer para alguém, para o nosso irmão que está do lado. Era como a gente dissesse assim: olhem uma coisa, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Vamos dizer? Vamos lá. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Senhor Deus, abençoa-nos, Pai. A Tua palavra é a verdade. E ela tem grandes coisas para a nossa alma. Não fosse a Tua palavra, nós estaríamos no escuro, perdidos, sem revelação. Mas o Senhor se manifestou para nos falar. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Fala a todos. Visita estes bancos, estas almas, porque todos nós precisamos muito do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Um missionário, na verdade ele era africano, eu o conheci já faz muitos anos, e eu conversando com ele procurei saber da África, da região onde ele trabalhava, e ele me contou uma história que eu achei interessante e nunca esqueci. Ele trabalhava próximo a uma tribo e havia muitas crianças nessa tribo e poucas cabanas, e as crianças ficavam aos montes nessas cabanas, e começaram a aparecer alguns leões ao redor à noite. E até algumas crianças foram devoradas por esses leões, por alguns leões. E os pais estavam e ficavam impacientes porque a criançada não queria mais sair, não queria mais brincar, não queria mais para a floresta, não queria mais brincar nas árvores, nem subir em árvores, com medo dos leões. Mas os pais estavam estressados, nervosos, porque era muito menino na cabana. E aí, então, alguns pais e líderes dessa tribo se levantavam cedo e eles observavam que havia ao redor da moradia deles marcas das patas dos leões. E o que é que eles faziam? Eles apagavam as marcas das patas dos leões, para que a criançada não visse aquelas marcas. Achei isso interessante. O que é que eles estavam fazendo? Eles estavam querendo esconder a realidade, apagar as marcas da realidade. E o que este texto está dizendo para nós, ainda que seja um texto
bem pequeno, é uma advertência, dizendo, olha, atenção, os últimos dias serão dias difíceis. E nós sempre temos e acalentamos a ideia de que os dias serão melhores, de que a humanidade vai melhorar, de que os homens vão melhorar. Mas as Escrituras dizem o contrário. Há uma outra tradução que diz assim, diz expressamente o Espírito Santo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aquele que falou não mente, não engana, não esconde a realidade. Está nos dizendo, olha, os dias que virão serão dias difíceis. Coloca difícil nisso, muito difícil. Jesus já alertava, falando a uma das igrejas do livro do Apocalipse, o seguinte, alertava assim, há de vir uma provação sobre a face da terra, há de vir uma provação sobre a face da terra, para experimentar todos os que habitam sobre a terra. Ele está falando para uma igreja, quer dizer, olha, esse tempo de provação que vai chegar, o Senhor está dizendo, os cristãos estarão lá, nesse período, nesse tempo, nessa provação, nesses dias difíceis. Quando a gente lê o livro do Apocalipse, nós sempre vamos encontrar as 7 trombetas anunciando o juízo, os 7 anjos, os 7... Não, os castiçais não anunciam o juízo. 7... Mas eu esqueci mesmo agora. Os 7... Não é cavalo, são os 7... As 7... Eu vou parar por aqui, porque vocês não estão entendendo o que eu quero dizer. Os 7 selos, muito bem, vamos em cima. 7 selos, os 3 ais, as 7 trombetas, anunciando o juízo sobre a terra. Aí quando há assim algum tornado, algum vulcão, algum fenômeno extraordinário, onde morre muita gente, e se não morreu muita gente ficou assustada, com medo, e diz logo, olha, este é um sinal apocalíptico. Nós tememos, porque na verdade a Escritura Sagrada apresenta sinais apocalípticos. E o livro do Apocalipse detalha isso, muito embora desde o Gênesis há mensagens apocalípticas, há mensagens escatológicas, não é só do livro do Apocalipse. Há mensagens bíblicas. Agora, este texto aqui, que o Espírito Santo revela ao apóstolo Paulo, em que ele diz, olha, nos últimos dias sobrevirão dias difíceis, e você vai ler o contexto do livro, ele não está falando do que vai acontecer no mar, no rio, nas florestas, com os animais, com a terra, incêndio, o tempo trazendo transtornos. Não, ele está dizendo assim, no contexto, olha, nos últimos dias os homens serão difíceis, a humanidade será difícil. Ele nem está falando aqui em terra, nem está falando aqui em catástrofes, não. Ele está se referindo os homens, o ser humano, o homem. Então, os dias difíceis serão vistos nos homens. Os homens serão os verdadeiros problemas. Os homens, homem, mulher, criança, todo mundo, os homens serão a verdadeira catástrofe da humanidade, do universo, os homens. Aí isso é sério. Por isso que é solene essa introdução do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo, olha, nos últimos dias
nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, Agora, que provação o Apocalipse fala? É que os últimos dias serão dias de iniquidade. O problema dos últimos dias será a iniquidade, a pecaminosidade. E o apóstolo sai dizendo, porque naqueles dias os homens serão egoístas, vão pensar só em si. Ninguém vai pensar no outro nos últimos dias, ninguém vai pensar no outro. Cada um vai pensar só em si, nos seus interesses, nos seus negócios, na sua causa. Os homens serão avarentos, os homens serão mesquinhos. Os homens serão jactanciosos, eles vão ser pedantes. Os homens vão ser arrogantes. Os homens vão ser blasfemadores. Aquele tipo de gente que vai ofender a Deus com palavras. Nos últimos dias, os homens serão desobedientes aos pais. Nos últimos dias. Os filhos serão ingratos, irreverentes, sem respeito algum, desafeiçoados, sem nenhuma afeição, implacáveis. Os homens serão cruéis, desumanos. Os homens serão caluniadores, serão falsificadores da verdade. Os homens não terão domínio de si, serão inimigos do bem, traidores, atrevidos, ousados, enfatuados, entupidos de estupidez. Os homens serão amigos dos prazeres, sobrecarregados de pecados, conduzidos por várias paixões, corrompidos na mente, reprovados na fé, insensato. O apóstolo Paulo falou isso há vários e há muitos milênios de anos. Mas eu faço uma pergunta para você, será que isso que eu detalhei aqui é alguma novidade para nós? Então, quando a gente diz assim, nos últimos dias, Marcelo, nos últimos dias, os tempos serão difíceis, serão estes aqui. Mas aí Marcelo vai dizer, não, espera aí, mas estes dias eu estou vivendo. Então, sabe o que é que isso quer dizer? Que nós já estamos nos últimos dias, que estas coisas são tão comuns que a gente nem mais tem estranheza, porque a gente está cansado de viver, de conviver com gente egoísta, com gente orgulhosa, com gente pedante, com gente que pisa os outros, com gente cruel, com gente má, com gente que não tem domínio próprio, com gente que não tem amabilidade. Você encontra isso na família, na vizinhança, na igreja, você encontra em todo lugar, e é muita gente assim. Então isso quer dizer que os últimos dias anunciados pelo Espírito, que viriam, chegaram. Nós estamos neles, nestes dias. Isso nos leva a algumas conclusões escatológicas, que nunca se precisou tanto estudar escatologia. Quando eu digo escatologia, eu digo estudar e ler a palavra de Deus escatologicamente,
tendo a perspectiva de futuro, ver qual é a mensagem do Apocalipse, não para discutir opiniões ou para ter imaginações e criar fantasias, mas não, o que é que o Senhor diz para a última geração dos últimos dias? E quando a gente estuda a palavra de Deus, nessa perspectiva apocalíptica dos últimos dias, a gente vai ver que nós não estamos tão longe de Sodoma, da era diluviana, da Babilônia e de Roma. Eles viveram estes nossos dias. E nós estamos vivendo os dias que eles viveram. E para eles diz a palavra de Deus, a maldade dessas nações subiu até o céu. A maldade da geração de Noé subiu ao céu. A maldade de Sodoma e Gomorra subiu ao céu. A maldade de Babilônia subiu ao céu. A maldade de Roma subiu ao céu. E a Babilônia dos últimos dias, que são os nossos dias e os nossos tempos, e tudo que se tem praticado também tem subido aos céus. E Deus está, então, tendo uma contenda com os homens da face da terra. Por que os últimos dias chegaram? E o que é que a gente está vendo que caracteriza os últimos dias? É que a sensação de iniquidade aumentou muito. Eu falo para algumas pessoas de certa idade aqui, e você sabe que a gente não viu as coisas que a gente está vendo hoje. Senhor Roberto, via isso? Ninguém via isso aí, não. Isso faz a gente dizer assim, a gente está vivendo um outro mundo, um outro tempo, uma outra era. A gente fala tanto em progresso, que a gente chega a questionar, porventura, há progresso neste mundo, com essa realidade deprimente e decadente e degenerada da natureza humana? E nós temos essa sensação de que aumentou a perversão, aumentou a depravação, a imoralidade campeia, ela não é mais escondida. Sempre houve imoralidade, sempre houve pecado, sempre os homens tiveram as suas índoles, por causa da sua natureza corrompida, mas era tudo muito escondido. Hoje não, é a luz do dia. Os filhos nem respeitam os pais e agem sem a mínima reverência, sem o mínimo respeito, sem a mínima dignidade, não se respeita ninguém. Eu moro próximo a um terminal de ônibus e outro dia eu vi duas meninotas de 13, não tinham mais de 14 anos, se beijando, e o que era pior, não estavam sozinhas nem escondidas, havia gente esperando o ônibus. A gente que não viveu essa realidade, viveu o tempo que não havia isso, escancaradamente, a gente se assusta, porque a gente começa a pensar nos nossos netos, nas crianças de hoje, nas crianças da igreja, a iniquidade estampada, a maldade estampada. Os últimos dias não vão chegar, os últimos dias já chegaram. Há um aumento da iniquidade, já estava profetizado isso. Já não é mais escondido fazer apologia à pedofilia, à zoofilia, que é sexo com animal, a devassidão, que era uma das características de Babilônia. Nós chegamos a um tempo que o pecado é legalizado. O pecado é legalizado, está em lei.
Para alguns tipos de pecado, você não pode nem dizer, isso está errado, fere a lei, fere os direitos humanos, fere a dignidade humana, fere a liberdade humana. E a gente precisa pensar que o livro de Juízes encerra assim. Como é que encerra o livro de Juízes? Cada um fazia aquilo que achava mais reto. Isso você vê, por isso que a gente vê muitas pessoas dizendo assim, eu penso assim, você vai falar e eu penso assim, eu acho assim. Se você se levanta contra aquele pensamento, ela diz, não, mas isso é você que pensa assim, eu não penso assim. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Por isso que a gente ensina os nossos filhos pequenos e diz assim, olha, você vai se comportar assim, assim e assim. Aí ele volta da escola fazendo tudo diferente. Nunca se enganou tanta gente. Nunca se enganou tanto. Avança a cultura da mentira, do engodo, da atrapalhada, do levar vantagem em tudo. O sábio, o sabido, o inteligente, o hábil é aquele que engana os outros. Essa baixa qualidade do ser humano nos faz lembrar da palavra de Oséias, quando dizia assim, Deus está em contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, há mentira, muita mentira. Arranjaram até um nome novo agora aí para mentira. Como é esse nome novo? Fake news. Bonito, né? Parece até uma solenidade dizer fake news. Ninguém diz assim mais, isso é mentira. Não. Que talvez depois vai dar até cadeia, né? É bom dizer assim, isso é uma fake, é falso, mas é tão solene, é uma fake. E a palavra de Deus diz, Deus está em contenda com os habitantes da terra, porque na terra se mente, e hoje tem se mentido mais ainda, como as pessoas mentem para você, como elas acertam uma coisa com você e não cumprem. E Deus tem uma contenda, porque na terra se faz tudo isso, porque não há conhecimento de Deus. O que só prevalece na terra, dizia o profeta Oséias, é perjurar, é mentir, é matar, é furtar, é adulterar, e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. E aí ele clama e grita, por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, como os animais do campo e com as aves dos céus, e até os peixes dos mares perecem. Deus está em contenda com os homens na terra, porque eles perderam o caráter. Perderam o caráter. Sabe como é fácil entender isso? Você não confia mais nas pessoas. Você não confia mais. Para você não confiar nela, é porque ela não tem caráter. Estes dias chegaram, nós estamos vivendo estes dias. Nós estamos vivendo dias quando homens, mulheres, crianças e idosos são desrespeitados, espancados, assaltados, assassinados. Milhares de mulheres são estupradas, lares são violados, crianças são abusadas. Já não se conta mais o número de bebês assassinados. Mais de 60 mil homicídios só no Brasil.
Mais de 50 mil mortes por causa de acidentes de trânsito, e a maioria deles, segundo especialistas, é por irresponsabilidade humana. A corrupção, desonestidade, desconfiança. A família em crise. A família tem sido ferida por essa onda de iniquidade. A provação no mundo está grande. E a família é a primeira a ser atingida, e ela está sendo esfacelada. Ideologias renascem nesse contexto de iniquidade. O terreno está próprio para as ideologias. Interessante, na medida que elas renascem, cresce a perseguição aos cristãos. Na medida que essas ideologias renascem, aparecem, reaparecem, porque ideologia não morre, elas sempre existem, elas sempre se fazem presentes, por vezes se escondem, mas reaparecem, elas ressurgem e ressurgiram, e o que se tem visto é perseguição aos cristãos. Na China, mata-se muitos e persegue-se muitos, e muitos templos estão sendo derribados. Isso não é notícia do século passado, não, é notícia recente, destes dias. Na Coreia do Sul, hoje, estão presos aproximadamente 100 mil cristãos. Templos estão sendo derrubados, incendiados em vários lugares, cristãos sendo assassinados. A mídia omite isso, ninguém vê isso todo dia, martelando que estão morrendo muitos cristãos. Cristãos presos, na Nicarágua, há mortes também. Na Venezuela, falei ultimamente, cristãos são proibidos de orar a Deus, pedindo que Deus intervenha e mude a sorte deles. Lhes dê comida, lhes dê pão, lhes dê paz. A perseguição também no México, na Bolívia, a perseguição se alastra. Igrejas têm sido profanadas, desrespeitam-se os valores cristãos, blasfemam contra Deus. Na Europa se faz isso. Aqui no Brasil começou a se fazer, recentemente em Garanhuns, todo mundo acompanhou aquelas cenas obscenas, atentando não mais com simples valores, mas alguém proferindo palavras de blasfêmia diretamente a Jesus. O que se pode esperar de um mundo como este? Mas a provação, esse tempo de iniquidade, não é só lá no mundo, ela é na igreja também. Ela é interna, não é só externa, ela é interna. Aumenta o número de apostasia. Gente que está apostatando a fé. E a apostasia significa abandonar a fé. E como tem tanta gente abandonando a fé, abandonando a Jesus, abandonando ao Senhor, abandonando a vida cristã, isso é a apostasia dos últimos tempos. Paulo dizia, haverá apostasia nos últimos dias. Estamos vivendo tempos de heresia, que é o desvio da doutrina, é o fermento na doutrina, é a alteração na interpretação fiel das Sagradas Escrituras, heresia. Cristãos com vida liberal. Você não sabe mais nem se o cidadão é cristão ou não é cristão. A palavra cristão, inclusive, perdeu o sentido. Se demorar um pouco mais, ela vai sair do dicionário, por falta de utilidade,
por não representar mais a realidade. A vida liberal não tem mais freios. É tanta gente bebendo. Tem gente que não faz um 4 mais com as pernas, cai. Dizia Oséias, o vinho tira o entendimento. A embriaguez é obra da carne. A embriaguez, lá no livro do Apocalipse, é dito, vai para o inferno. Vai para o inferno. Ainda diz lá assim, de fora, ou seja, os que serão lançados nas trevas estão os beberrões, os feiticeiros, mas os beberrões estão lá, os viciados. E a gente de igreja hoje com vida liberal, olha, você não vai para o céu se estiver com vida liberal. Mas não vai mesmo, não tem como ir para o céu. Porque é tão difícil ser salvo, não é fácil ser salvo não. A gente só é salvo pela graça de Jesus, mas ele disse, olha, essa graça faz com que você entre através de uma porta bem larga, é isso? Que porta é? Porta estreita. Diz lá, ora, se é com dificuldade que o cristão, o filho de Deus, é salvo, imagina aquele que não é filho de Deus, que é ímpio. É difícil ser salvo. Tem gente que está fazendo tudo, aí morre, aí a família chega. Ele gostava tanto desse hino, aí todo mundo canta e chora. Ele está sentado em lugares celestiais. Tá não. Aí você diz, não, mas como é que sabe? Como é que vai poder julgar? É porque diz, pelas vossas obras, complete o resto, vamos lá. Pelas vossas obras, vocês serão conhecidos pelas obras. Mas nos últimos dias, o clima de iniquidade produziria esse tipo de crente. A desvalorização da vida. Eu nem ia falar nesse assunto agora aqui. E se eu falar muito hoje, vocês me desculpem. É que a vida está tão desvalorizada que a gente chegou a um ponto que cachorro vale mais do que gente. Pelo menos vocês concordam comigo. Eu gosto de criar cachorro. Criar cachorro não crio cachorro. Mas eu gosto de animal. Gosto de animal. Mas outro dia eu me surpreendi, eu andando lá onde eu ando, naquele calçadão não. Estou querendo levar o Augusto Franco. No canal coberto. Eu caminhando, aí vi um casal solenemente empurrando um carrinho. Aí eu de trás olhei, é uma criança. Aí eu ultrapassei o casal, porque eles iam bem devagar. Aí você já sabe quem eles estavam empurrando. Não era uma criança. Um irmão nosso que está aqui, naquele mesmo dia, ele foi conversar comigo, a gente estava conversando e ele lembrou. Ele estava também caminhando, aí ele viu um homem aflito, sentado numa moto. A esposa estava sentada num banco com outras amigas. Aí ele disse, ele está lá em cima, sozinho, chorando. E esse meu amigo ficou aflito, porque ele pensava que era uma criança. Mas quem estava chorando era o cachorrinho e a mulher tinha de ir lá. Agora, legaliza-se isso. Eu li recentemente, num livro, ele falando sobre esse politicamente correto, e ele diz assim, olha, é coisa recente, não é dados de 10 anos atrás, não, é recente. Ele disse assim,
Olha, nos Estados Unidos estão fechando mais clínicas pediátricas e estão abrindo mais pets. Falei certo, pets? Você já pensou? Outro dia, eu ouvindo um político lá da minha terra discursando, ele estava contestando o que o IBAMA estava fazendo com um pescador lá. O pescador saiu para pescar um pirarucu, e o pirarucu não é pescado com anzol. Deixa eu descansar um pouco. Ele pesca e eu canso, né? Aí pesca com arpão e precisa de muita atenção, e é sempre próximo a igapós, próximo aonde há vegetação, e ele estava ali com o arpão e de repente uma sucuri lhe dá um bote e morde e começa a laçá-lo. Como a mão dele esquerda estava livre, ele pegou o facão e decepou. Sabe o que foi que aconteceu com ele? Estava respondendo processo, porque matou a cobra. A desvalorização da vida. A vida está perdendo valor. A vida está perdendo valor. Por isso o texto que a gente falou de Oséias diz assim: a terra está de luto por causa da iniquidade, e o que mora nela desfalece, perde o sentido de vida, perde-se o sentido de vida. Por isso que está acontecendo muita depressão. O que é a depressão? É a perda do sentido de vida. Recentíssimo isso também, da Organização Mundial de Saúde. Diz assim: a cada 45 segundos no mundo, alguém comete suicídio. Ouçam bem, a cada 45 segundos no mundo, alguém comete suicídio. No mundo. Pasme, no Brasil, a cada 45 minutos alguém comete suicídio. Perdeu o sentido de vida. A vida está sem valor. Os homens não têm mais a expectativa da vida. A iniquidade faz isso. O clima de iniquidade faz isso. O mundo está produzindo isso. Eu acho que foi este ano mesmo. Um cientista, já de avançada idade, nos seus dias, foi um grande estudioso de genética, optou pela morte assistida, mesmo sem estar doente. Razão: perdeu o sentido da vida. Perdeu o sentido da vida. E eu até pensei quando li isso, se ele tivesse estudado mais teologia do que biologia, sem descartar o estudo da biologia, me entendam bem. Se ele tivesse estudado mais teologia do que biologia, ele teria tido duas coisas: era perspectiva de vida e expectativa de vida. E os que cometem suicídio é porque perdem essas duas coisas que resultam do vazio da existência, do sentimento de desperdício de vida. Por isso, muita gente não só comete suicídio, mas pratica outras coisas tantas, porque o coração está vazio, e isso é juízo de Deus por causa da iniquidade. E a palavra do Senhor diz: por isso a terra está de luto, ou seja, o homem está de luto. Eu não vou nem olhar para o relógio, viu? Vou esconder meu relógio, eu vou tirar o relógio. Porque às vezes minha mulher me cobra assim: ó, fale pouco, fale pouco. Aí quando chego nessa hora eu nem olho para ela. Mas a verdade, irmãos, é: porventura você já não percebeu? Será que você
Não olhe para o outro, não, nem se concentre em outra coisa. Faça uma análise agora, aqui e agora. Porventura, você já não percebeu que a voz da serpente, que tentou os nossos primeiros pais, está cada vez mais insistente, mais sedutora, encarcerando almas? Isso me lembra Pedro, que disse: irmãos, falando nessa perspectiva do final dos dias, ele diz: não estranheis o fogo ardente que há de vir sobre vós, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. A voz sedutora da serpente tem arrastado milhões, cegado milhões, induzido milhões a comer do fruto proibido, para que comam, pequem e morram na sua própria iniquidade. Porventura você já não percebeu que o dragão vermelho, aquele dragão que é descrito lá no livro do Apocalipse, tem arrastado com sua cauda muitos, derrubando. Porventura você já não percebeu que os valores, mesmo que você seja novo, um jovem, não percebeu que os valores estão invertidos, que os fundamentos foram rompidos, que as instituições estão enfraquecidas? Sabem de uma coisa, e pasmem, o mundo hoje, no qual estamos inseridos, e que estamos debaixo desse clima e atmosfera de iniquidade, desobedeceu não só, e tem desobedecido não só um mandamento, nem 2 mandamentos, nem 3 mandamentos, nem 4 mandamentos, nem 5 mandamentos, nem 6 mandamentos, nem 7 mandamentos, nem 8 mandamentos, nem 9 mandamentos. O mundo hoje está desobedecendo os 10 mandamentos. Deus chamava o seu povo quando desobedecia um mandamento. O mundo hoje, a nossa geração, está desobedecendo os 10 mandamentos. E o que se pode esperar de uma geração que desobedece os 10 mandamentos? Por isso que a palavra de Deus diz: os últimos dias serão difíceis. E nós estamos vivendo estes últimos dias. São 5 os picos de iniquidade que nos são apresentados nas Escrituras. O primeiro pico de iniquidade do dilúvio. Segundo pico de iniquidade, Sodoma e Gomorra. Terceiro pico de iniquidade, Babilônia. Quarto pico de iniquidade, Roma. Quinto pico de iniquidade, os dias de hoje. E Jesus sempre fala dos últimos dias. Os últimos dias são os dias da iniquidade. Estamos num pico de iniquidade. Como a iniquidade de Sodoma subiu o céu, está lá em Gênesis, assim nestes dias também. Os últimos dias serão dias difíceis. Vamos cantar mesmo a capela, o hino, a primeira estrofe. Mestre, o mar se revolta. Vamos ficar de pé. Todos sabem decorados. Quem não souber é o 254. Mas vamos cantar, mesmo a capela. Tira aí, Daniel. Vamos lá. Até aí. Este hino a gente vai cantar no final. Mas pode se assentar, irmãos. É um clamor que o autor sacro faz
ele pede a providência. Senhor, não estás vendo? E a gente pergunta assim, você que talvez tem filho pequeno, você tem netos, você tem pessoas pequenas, tem família, tem crianças ligadas a você, tem jovens, tem adolescentes. Você talvez pergunta, o que é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos escapar dessa situação? Percebam bem, o pecado na geração de Noé, a terra era pequena, era pouca gente, era quase uma comunidade isolada, pequena. Sodoma também, Babilônia era aquele centro, o mundo da época era pequeno, Roma já se ampliou mais, mas a impiedade e a iniquidade em Roma existia. Agora, nos últimos dias, ela é universal, ela é global, globalizada. Todo lugar tem acontecido isso. Às vezes a turma, a Europa é uma beleza. Beleza para turista, porque é conduzido a olhar ruas limpas. Vai na Suíça e fica encantado, mas nem devia ficar encantado, porque aquelas ruas limpas e bonitas da Suíça é dinheiro do pobre brasileiro que foi escondido lá. O roubo foi grande, a corrupção foi grande, aí tem de ficar bonito. É tudo globalizado, o mundo todo está assim. Quem vai viver nesses lugares, quem vai morar nesses lugares, essas pessoas dizem mesmo, a frieza que existe nas pessoas, como são pessoas infelizes. Eu ouvi outro dia uma dizendo que ela já estava há anos lá, e o que mais ela rejeitava dentro dela mesma é quando ia ao supermercado, porque a que trabalhava no caixa nem olhava para ela, e as que estavam na fila nem eram capazes de dizer assim bom dia, dar um sorriso, não. Às vezes a gente se encanta, mas a iniquidade está espalhada em toda a face da terra, e o juízo está vindo sobre toda a face da terra. Se as coisas que a gente está debatendo hoje, com isso, com aquilo outro, está vindo de lá, é inspiração de lá, está vindo como um avalanche para cá, e se tem recebido abertamente, com o coração largo, toda essa promiscuidade moral, abominável, condenável. De lá começaram a rasgar as leis do Velho Testamento, as leis de Moisés, os 10 mandamentos dados pelo Senhor, a carta magna da vida cristã para a humanidade. Rasgam-se lá e aqui começa a rasgar também. Nós estamos vivendo neste mundo que é cruel, está perdido, está destinado ao fogo. O apóstolo Pedro dizia, o mundo está destinado ao fogo, tudo vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra, tudo vai ser incendiado. E o que é que nós vamos fazer diante desse tsunami de iniquidade que está vindo, arrastando tudo, adentrando as nossas casas? Coisas que nunca se viu acontecer, acontecem hoje. E nós temos de conviver com essas coisas abomináveis. Como pais estão sofrendo tremendamente, muito. Quantos pais estão vendo os seus filhos virarem as costas e tomando como filho pródigo o caminho de Babilônia? A parábola que Jesus conta do pródigo aponta exatamente para isso. O pródigo diz, pai, dá-me a parte dos bens, dá-me as bênçãos que me pertencem, e eu vou gastá-las. E o pai o viu saindo, olhou para as costas do filho, e ele foi bater em Babilônia. E muitos pais estão tendo a tristeza e o desprazer de ver muitos filhos algemados pela Babilônia. No mundo da iniquidade. E nós, pais, não podemos ser tolerantes com o pecado.
Tolerar o pecado de um filho é fazer mal ao filho, é não amar o filho. Não se passa a mão num filho em pecado. Uma coisa interessante do filho pródigo é que o filho pródigo tomou a decisão de ir embora, de viver a sua vida liberalmente, fazer o que quisesse, o que bem entendesse, ser livre. O pai ficava esperando ele voltar, mas o pai não foi lá. Muitos pais ficam trazendo os filhos para dentro da casa, pensando que vão arrumar, vão ajeitar, vão solucionar o problema. Não! Saiu, deixa lá, até ele se converter. Porque se ele vier para dentro da sua casa do jeito que ele foi para o mundo, ele vai trazer o mundo para dentro da sua casa. Mas se arrepender, vem trazendo bênçãos e será abençoado. Se chegar dizendo: pai, eu cometi tanto pecado, tanta iniquidade, eu me envolvi tanto com o mundo, tanto com Babilônia, eu não sou digno nem de ser chamado teu filho. E aí o pai, cheio de perdão, de misericórdia e de amor, diz: não, para, entra para o reino do teu Senhor, prepara uma festa. Ele voltou, e o mais importante é que ele voltou arrependido. Porque filhos que voltam para casa com as marcas de Babilônia serão filhos problemas e só trarão tristeza para você, pai. Quantos filhos hoje estão tendo a tristeza de ver pais que apostataram da fé, que abandonaram o Senhor, que não falam mais nada do Evangelho, nenhum valor espiritual, nenhuma dignidade espiritual. Pais, pai e mãe, que abandonaram o primeiro amor, os filhos veem isso. O filho sabe se o pai abandonou o primeiro amor. Jesus já havia dito isso para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse. Ele diz: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Abandonou o primeiro amor. Os filhos sabem quando os pais abandonam o primeiro amor, porque o pai muda, não é mais o mesmo, está longe de Deus, frio. Não frio, aliás, morno. Porque se fosse frio, até seria tolerado, mas é morno. E como Jesus disse para os cristãos da igreja de Laodiceia: porque tu não és frio nem quente, mas morno, eu tenho vontade de te vomitar da minha boca. Tu me dás náusea. E se dá náusea a Jesus, dá náusea para a família. E o que é que nós vamos fazer num mundo como este? Criar os filhos, dar exemplo para os filhos, conduzi-los no caminho certo. O que é que nós vamos fazer? É para a gente colocar a mão na cabeça e dizer: meu Deus, o que é que eu vou fazer com meu filho? Sempre que vejo uma criancinha no braço de uma mãe tão feliz, eu sempre fico: oh meu Deus, essa criancinha foi nascer no mundo de iniquidade. E a gente tem de orar não só pela criancinha, mas orar também pelos pais. Mas Deus tem um conselho maravilhoso que Ele nos deu por Isaías. Ele diz assim: quando essas coisas surgirem, vai, pois, povo meu. Acho lindo esse texto. Vai, pois, povo meu. Ele está falando para o povo que estava vivendo em tempo de iniquidade, pressionado, desfalecido. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te
só por um momento, até que passe o juízo. Você lembra de quem quando disse assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta, roga a teu pai, e ele em secreto, ele vai te recompensar. Quem foi que falou isso? Jesus. Então isso quer dizer uma coisa: como nós vamos vencer esse clima de iniquidade, essa geração na qual o pecado é multiplicado, inventado, legalizado, motivado, incentivado. Só tem uma coisa a fazer: buscar a Jesus e segui-lo. Buscar a Jesus e segui-lo. Eu acho que Fortunato estava lá por esse tempo aí. Lembra da Selvatur, Fortunato? Lembra, né? Uma vez eu fui para uma viagem, fazer uma viagemzinha por ali. Aí tinha um guia conhecido, e todos gostavam muito, porque ele era uma pessoa muito preocupada, porque naquelas trilhas dentro da mata, muita gente corria o risco de se perder, porque aparecia uma borboleta bonita, nova, diferente, e algum turista queria correr atrás para pegar aquela borboleta. Outras vezes era um pássaro, ou era um macaco pulando de um galho para o outro, ou era o tronco diferente de uma árvore, e facilmente um turista poderia se perder ali. E ele tinha muito zelo, muito cuidado. Agora ele tinha uma palavra muito interessante para aqueles que o seguiam. Ele dizia: não olhe para a mata, olhe para mim, eu sou o caminho, eu sou o guia. Porque se você olhar para a mata, você vai se perder. Irmãos, se nós olharmos para este mundo perdido, nós vamos nos perder. Muitos se perderam, muitos têm se perdido, muitos têm esfriado na fé, porque estão olhando para este mundo. Uma das coisas mais abomináveis que eu acho hoje, irmãos, infelizmente, muito crente foi catequizado, foi instruído, foi disciplinado, me faltam palavras para dizer, foram as novelas. A novela trouxe uma má formação para as pessoas, e hoje muitos pais estão colhendo os frutos das novelas que os pais viram no passado. Eu me lembro quando começaram a surgir aquelas cenas picantes das novelas. Eu lembro de um articulista que ele escreveu uma coisa logo no início, ele disse assim, ele narrou: você vai para o trabalho e deixa seus filhos em casa. Aí, quando você chega em casa, você apanha a empregada sua, a que trabalha para você, sua secretária, tendo relações na frente de seus filhos. Foi chocante à época. Mas é o que estava acontecendo. É o que está acontecendo hoje. Quem de sã consciência tem coragem de assistir cenas abomináveis na frente de crianças, diante da televisão? Dessas novelas poluídas que têm sujado gerações, mentes. O que levou Isaías a dizer: o homem está uma chaga só, adoece na mente e adoece no coração, adoece nos pensamentos e adoece no sentimento. E nós temos uma geração que está perdida. Mas eu não entendo velhos, porque eu sou velho também. Deixa eu dizer, eu não entendo velhos fixados diante de uma tela, vendo novela, seja ela o que for, e de onde for. Como é que está uma mente dessa?
Não pode estar boa. Está suja, está poluída. Porque Apolion, o demônio deste século, o dragão, o diabo, está seduzindo as mentes dos velhos e das crianças através dessas sementes de iniquidade e de destruição. Se nós realmente estamos interessados pelo destino de nossa alma, nós não podemos ver estas coisas, irmãos, há outras coisas para nós vermos. E é por isso que vem o Senhor e diz: olha, a coisa está feia, a coisa está pesada, mas povo meu, filho meu, entra no teu quarto, entra no teu quarto. É o que pouco a gente faz hoje. Já não se busca mais o Senhor. E a gente está deixando de lado a única coisa que pode nos livrar deste momento difícil. Nós estamos vivendo no meio do caos, do vendaval, do furacão, do tsunami moral, da iniquidade, cujo objetivo é arrastar e trazer a morte. Jesus está dizendo: entra no teu quarto. E essa expressão, entra no teu quarto, ela é muito bonita, muito bela. Era como se ele estivesse dizendo assim: olha, entra para que você tenha uma audiência com o Pai. Entra para você ter uma audiência com o Pai. Vai ser a hora de só você conversar com Ele, falar com Ele, abrir o seu coração, falar das suas lutas, dos seus problemas, das suas dificuldades, dos seus dramas. E são tantos, irmãos, porque também nós somos complicados. Paulo mesmo naquele tempo já dizia: eu não entendo o meu próprio modo de proceder. Paulo dizia isso. E ele concluía, à luz da revelação bíblica: quão miserável homem que eu sou. E ele dizia: eu tenho que ser transformado pela renovação da minha mente, para que eu possa experimentar a boa vontade de Deus, aquilo que lhe é agradável, porque aquilo que é agradável a Deus refletirá em mim. O entrar no quarto é conversar com Deus, ter momentos a sós com Deus, como Ana, que na amargura de sua alma, tão atribulada e aflita, apenas balbuciava palavras. Ela estava tão desesperada que o sacerdote lá disse: estás embriagada? Ela disse: não estou embriagada, eu estou com a alma angustiada, porque eu estou vivendo tempos de aflição. Quanta gente está vivendo aqui assim, tempos de aflição. E vai buscar o quê? Vai buscar quem? Só há um, é Jesus. Para este mundo em queda, só há uma única esperança, que é Jesus. E temos de buscá-lo, porque só Ele, Jesus, é quem pode nos ouvir. Ainda que a gente converse com outras pessoas, nós nunca teremos o alcance e nunca seremos alcançados. Entra no quarto e fala com Jesus, porque Jesus é o maior conselheiro, o melhor conselheiro. Ele nos ouve por dentro, antes que a nossa boca se abra para dizer o que nós precisamos e o que nos inquieta. Ele já sabe toda a nossa palavra, Ele já sabe tudo aquilo que se passa e acontece conosco. Só Jesus, para este mundo perdido, no qual vivemos nós e os nossos filhos, a nossa família, só um, Jesus, porque Ele pode nos ouvir, só Ele pode nos abençoar, só Ele é quem pode nos visitar,
Só Ele é quem pode nos livrar, só Ele é quem pode nos dar força, só Ele é quem caminha conosco nessa fornalha babilônica que é aquecida 7 vezes mais a cada dia. Só Ele tem poder para te fazer chegar ao fim da peregrinação e levar você a dizer como o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Só Jesus faz isso para este mundo que nós estamos vivendo, mundo de iniquidade. De Jesus vem as boas palavras, e por que buscar só Jesus? Por estas palavras assim: o Senhor está sobre mim, dizia Jesus, falando aos homens. O Senhor me ungiu para trazer a boa nova, a boa palavra de libertação. Enviou-me para curar os quebrantados, a proclamar libertação aos que estão algemados e a pôr em liberdade aqueles que estão em prisão. E mandou para eu anunciar a palavra do Senhor, e o dia da sua vingança mandou que eu consolasse a todos aqueles que choram, que estão no mundo e choram. E ele continua: vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, vós sereis ministros de nosso Deus, vós comereis das riquezas da nação, das nações, e na sua glória vos gloriareis. E ele diz: em lugar da vossa vergonha, que vem por causa da iniquidade, do pecado nosso e de nossos filhos, no lugar da vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar da afronta, vocês vão exultar na vossa herança que vocês vão receber. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Disse ele mais: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu com vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça, e como um noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. O salmista Davi, lemos há pouco e cantamos no capítulo 42, ele diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que tu estás tão estressada, tão agitada? O salmista estava vivendo um tempo de consequência da iniquidade dos seus próprios pecados, e a sua alma estava agitada. E o que lhe vem na mente por inspiração do Espírito é: espera em Deus, busca Deus, porque Ele é o que socorre. Ele prometeu sempre estar conosco. Jesus nunca falha. O mundo pode estar em trevas ao nosso redor, mas Jesus sempre está conosco. Ele sempre está segurando a nossa mão. Por nossa natureza, até podemos fraquejar, mas Ele nos socorrerá. Podemos tropeçar por causa de nossa natureza pecaminosa, mas Ele nos levantará. Quando a tempestade nos atingir, a tempestade de iniquidade adentrar a nossa casa, busquemos um quarto e nele encontraremos o refúgio. Quando trevas de iniquidade atingirem a nossa alma, Ele estenderá a sua mão. Quando a impiedade ferir a nossa alma, dos nossos irmãos, dos nossos filhos, dos nossos pais, Ele é aquele que tem palavras de consolação. Quando nós nos sentirmos no fundo do poço, Ele é aquele que nos tira de lá e coloca nossos pés sobre a rocha, e Ele é a rocha. Para os seus remidos,
Estou indo para a conclusão. Para os seus remidos ele tem prometido, para mim, para você, para todos nós, que na secura da nossa alma, nesta terra, ele nos ungirá, ele nos untará com óleo de alegria. A iniquidade que nos faz chorar será convertida em riso. No tempo da provação dessa que foi profetizada, sofreremos vergonha e tudo poderá acontecer conosco. Guarde bem isso aí, irmãos. Tudo pode acontecer conosco. O que aconteceu com o filho de alguém, com o pai de alguém, com o neto de alguém, com o avô de alguém, pode acontecer com você. Com qualquer um de nós. Tudo pode acontecer. Por isso a palavra de Deus, olha, quem tem pé de barro, cai. E quem mais diz assim, olha, eu estou firme, estou bem, vai ser o primeiro a cair. Que se exulta, orgulhoso, é o pedante. Quando o mal chegar na porta do nosso irmão, fecha a tua porta e corre para dentro e clama por ele e por ti. Não o diminua espiritualmente pelo que aconteceu. Tudo pode acontecer. As filhas de Ló lhe deram um problema tremendo, e por isso ele afligia a sua alma. Há muitos pais com a alma afligida neste tempo de iniquidade. No tempo de provação sofreremos vergonha, passaremos vergonha, a gente fica envergonhado. Nunca censure ou critique ou trate rispidamente alguém que está ferido, porque os filhos pecaram, os filhos foram para a Babilônia, ou porque seus pais apostataram. Não, nunca faça isso. Não diga nada, porque o melhor conselho é o silêncio em determinados momentos da vida. Mostre a sua presença, e mais do que mostrar a sua presença, entra no teu quarto e roga e ora, pedindo misericórdia sobre ti, sobre ele, e pedindo a Deus que Deus intervenha, porque o que aconteceu na casa dele, neste mundo de iniquidade, pode acontecer também na nossa casa, e tem acontecido. Mas eu vou encerrar mesmo agora. Mas eu não podia encerrar sem dizer uma coisa. Deus tem grandes bênçãos preparadas para o seu povo. Olha, eu falei muita coisa, quase 20 minutos, só que eu já estava impaciente. Mas eu quero encerrar dizendo para os irmãos, olha, Deus tem grandes coisas para o seu povo. Mas foi fraco, só ouvi o coral. Deus tem grandes coisas para o seu povo. Ele nos fará participantes, dizem as Escrituras, de todas as bênçãos que nos foram prometidas. E a gente nem entende a profundidade disso, porque para nós bênção é o quê? É um terno, é uma camisa, é isso, é aquilo, é aumento de salário, é emprego, é tudo material. Mas é muito mais disso. Ele está falando numa perspectiva de glória eterna. E o que ele está dizendo é que nós vamos ser participantes de todas as bênçãos. Nenhuma delas deixará de se cumprir. Já pensou isso? Todas. A Escritura, Deus não é homem para que minta, do Gênesis ao Apocalipse, todas aquelas bênçãos estão reservadas e destinadas para você, que talvez esteja triste esta noite, preocupado, com o coração amargurado, se sentindo no fundo do poço. Isso não é o fim, a nossa vida não pode terminar nesse vazio. Há algo novo na frente, há bênçãos especiais de Deus para você. Mas não para aí. Olha só que coisa, eu acho isso aqui extraordinário. Diz assim: Ele nos fará co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção e das paixões que há no mundo.
Vou repetir, Ele nos fará coparticipantes, nós participaremos da natureza divina, da natureza de Cristo. Aí eu paro, olho para mim e digo, rapaz, mas que miserável pecador sou eu! Quantas vezes ajo com minha esposa como não deveria agir? Como sou tão impaciente, muitas vezes tão nervoso, muitas vezes tão orgulhoso, muitas vezes tão intocável, tantas vezes soberbo. Você às vezes pensa que o sujeito está velho, e porque está velho ele está quase no céu, mas não é assim. Quanto mais velho, mais pecador. Porque pecou muito na vida e agora acumula-se tudo e o sujeito está sobrecarregado de pecado. É só a graça de Cristo que nos abençoa e a gente quer desistir, quer desanimar, as pernas ficam trôpegas, os nossos pés perdidos no caminho, mas a gente não pode deixar, porque foi Jesus quem nos salvou e a sua graça nos cobre, nos perdoa e nos faz abundantes de graça e de vida. Ele vai fazer com que essa natureza aqui pecaminosa, você também, não olhe só para mim não, olhe para dentro de você, vai fazer com que a gente tenha a natureza divina. Olha, pecadores com a natureza divina, que graça, que bênção. Isso não é qualquer coisa não, isso aí não é para nos deixar triste não. O mundo nos faz sofrer, nos faz pesar, como diz, o mundo nos coloca de luto e desfalece, e nos faz desfalecer, mas a boa palavra divina, além de ser verdadeira, ela anima a nossa alma, porque fala de verdades eternas. Ele restaurará todas as coisas, e também a imagem de Deus em nós, que o pecado desembelezou, danificou. Deus vai restaurar tudo isso. Receberemos dele corpos glorificados, sem as marcas da corrupção, corpos glorificados. E eu gosto disso aqui. Ele nos fará sentar em lugares celestiais. Olha que coisa. A gente cai nesse mundo, caído, perdido, destruído, amassado pelas consequências do pecado, não só dos nossos pecados, mas aquilo que nós vemos acontecer dos nossos filhos. O Senhor nos fará sentar nos lugares celestiais. Agora, o que quer dizer sentar nos lugares celestiais? Aí João viu. Ele viu uma coisa, ele viu um trono, alguém assentado no trono, e ele olhou, e aquele que estava assentado no trono era semelhante à pedra de jaspe e a sardônio. Ao redor do trono, ele viu um arco-íris de esmeralda, verde, e ele olha e vê que diante do trono se estendia um mar de vidro, que é chamado Mar das Nações. É onde estão os remidos, os que foram salvos por Cristo. Quando Jesus fala sobre o rico e o Lázaro, ele diz assim: Lázaro foi visto aonde? No seio de Abraão, ou seja, próximo do Pai, bem perto do Pai. No mar de vidro, é onde nós estaremos, diante do trono, todo cercado de anjos, mas nós estaremos ali, no paraíso celestial. E João viu os remidos na primeira fileira do trono. Eu já estou encerrando, mas deixa eu só contar uma historiazinha bem recente, de semana passada. Roberto Carlos esteve, não foi aqui, né?
Não, aqui não, aqui não. Lá no... Pronto, quem foi que disse no Shopping Jardins? Começou que horas o show lá? Não, eu estou só para os irmãos pensarem na história que eu vou contar. Aí nós encontramos uma conterrânea de minha esposa, não lá no show, no shopping, uma fila enorme, e ela estava ali animada, uma das primeiras a chegar para comprar no primeiro dia. E olha que era caro, tinha vários, não era, Marcelo? Vários... 800, Marcelo. Você pagou tudo isso, Marcelo? 800 para ficar ali da primeira fileira. Falamos com ela nesse dia, depois a gente encontrou de novo próximo do show. Ela estava toda animada, toda satisfeita, alegre, numa expectativa tremenda. O esposo dela, gente boa, eu gosto deles, eles não são de igreja não. E eu conversando com ele, e ele animado pela alegria da esposa, porque ela ia assistir o show da vida dela. Ela nunca tinha ouvido, lá no Acre, ela era do Acre, né? É, do Acre. Mas morando aqui, nunca tinha ouvido Roberto Carlos cantar. E aí já tinha ido até lá no Shopping Jardins comprar uma roupa azul, que é a roupa de preferência do Roberto Carlos. E mais ainda, a empolgação dele e dela era porque ela ia sentar na primeira fileira. Que empolgação! E aí cá eu pensei, com essa cena real, eu pensei, ora, se Roberto Carlos é capaz de despertar tamanha expectativa no seu show, numa pessoa que queria ouvir as suas músicas, imagine como vamos ficar nós diante de Jesus Cristo, que nos colocou na primeira fileira para assistir tudo o que há de acontecer no templo de Deus, na presença de Deus, ali diante de todos. Aí como é que eu devo encerrar isso, irmãos? Se não dizendo como dizem os anjos, amém, amém. E amém. Amém. Assim seja, porque assim será. Amém e amém. Assim seja, porque assim será. Senhor, anima a nossa alma. Certamente há irmãos que adentraram este santuário com o coração sobrecarregado, olhando para este mundo que nos deprime, que nos faz sentir depressão, que nos entristece, que nos faz desfalecer. Mas te louvamos porque tu tens boa palavra para nós, e o Senhor faz com que nós levantemos os olhos e vejamos a glória que em nós há de ser revelada. Os sofrimentos do tempo presente, as lutas, as dificuldades, diz a tua palavra, não são para se comparar com a glória que um dia em nós há de ser revelada. No nome de Jesus, abençoa-nos a todos, porque todos precisamos muito do Senhor. Amém.